E na tela da Band, Marcos Luiz do nosso link ao vivo. Tá chegando aqui o Cobrão no telão. Diz aí, Cobrão. Pode vir, Marco. Batista, lá vem o Marco para falar dessa equipe do Guarani, né? O time tem jogo importante amanhã no Estádio do Café. Londrina, que é aquele amigo nosso, né, Tigrão? Tomou aquele copão de achocolatado e, ó, tombou. Em relação ao time, né, o técnico Daniel Paulista acabou realizando um trabalho hoje pela manhã. Na nossa primeira participação, eu falei que o busão já estava saindo e já de fato saiu, levando a delegação para o aeroporto aqui em Viracopos para o embarque visando a viagem para Londrina. Dentro de campo, Batista, amanhã o técnico Daniel Paulista deve ter apenas uma mudança, a volta de Thales. O atleta não participou da vitória em cima do Brusque por 4-1, estava suspenso. Carlão ainda segue em tratamento médico, não acredito na presença do jogador sequer relacionado para a partida. Você sabe que o Guarani só divulga a lista de relacionados momentos antes do jogo, então não temos, pelo menos até agora, e daqui a pouco o Passarinho Verde poderá nos passar se o Carlão viajou ou não. Não acredito na presença do Carlão. Mas quem estará em campo à disposição do técnico Daniel Paulista é um atleta que tem se destacado nesse time do Guarani, que é o Rodrigo Andrade. E como ele tem se destacado, é claro que outras equipes já estão de olho no Rodrigo Andrade. E ele fala sobre esse assunto. Isso aí eu sou muito cabeça boa, essas coisas eu deixo mais para o meu representante resolver, para não atrapalhar nada aqui dentro do Guarani. O meu foco é só aqui. Eu acho que quem viu a coletiva de apresentação, eu falei que o Guarani ia mudar a minha vida, né? E na verdade está mudando. E eu espero ficar aqui, mas ainda está muito cedo para conversar sobre isso. Eu espero daqui ao final do campeonato nós podemos conversar e ver o que é melhor para o clube e para mim. Ainda é muito cedo, como disse o jogador, mas a gente sabe que não somente o Rodrigo Andrade, como o próprio Regis, são jogadores que estão despertando interesses de outras equipes. O próprio Rodrigo Andrade também falou que tem consciência da sequência de jogos do Guarani na competição. A gente sabe da sequência de jogos que a gente enfrentou e com esses dias de descanso aí dá para recuperar mais, ajustar, fazer treino de academia e recuperar, né? E poder voltar zerado para ir 100% jogar contra o Londrina. Bom, Batista, a definição do Guarani somente momentos antes da partida, tudo vai depender também da conversa que o treinador terá com o grupo na concentração. A delegação vai deixar a concentração momentos antes da partida, é amanhã, 7 da noite, no Estádio do Café contra o Londrina. Provável Guarani ainda não está definido pelo técnico Daniel Paulista, mas deverá ter o Gabriel Mesquita no gol, o Diogo Matheus na lateral direita, Thales e Ronaldo Alves na zaga, Bidu na lateral esquerda, Rodrigo Andrade, Bruno Silva e o Regis, Júlio César, Davó e Bruno Sávio, pode ser este o Guarani. Lembrando que no banco, o Andriga é uma opção, bela opção por sinal, e o próprio Lucão do Break, que para muitos ainda está sem ritmo de jogo. É lá em Londrina, e lá você conhece bem, né, Batista? É verdade. Eu, grande parte da minha infância, passei lá no norte do Paraná, né? Jataizinho, uma cidade muito próxima a Londrina. Ibiporã, minha mãe morreu, está enterrada lá em Ibiporã e, portanto, conheço bem aquela região. Fiquei lá até os 10 anos, lá que eu me interessei por futebol. Acompanhei a Copa do Mundo de 1970. No bairro inteiro tinha uma única televisão em preto e branco na rua de cima da minha casa. E nós, meninos, ficávamos nos acotovelando numa cerca de madeira chamada de balaústra para acompanhar o jogo lá dentro da residência. O cara deixava a televisão porta aberta, quer dizer, via lá uns vultos correndo, né? E aí recorria ao rádio para acompanhar. Ouvi no rádio, Rádio Paiquerê de Londrina, retransmitia a cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil. Piolho Gilhote. Essa história, quantas vezes você viu? Mas essa história aí que o Marquinhos sempre repete é uma que eu contei, né? Eu fui criado lá às margens do rio Tibagi, norte do Paraná, muito pobre, vivia abaixo da linha da miséria. E aí um dia, a única viagem que o meu pai fez, me pegou, colocou num ônibus lá em Jataizinho, levou a Londrina, lá na rodoviária de Londrina.
Tinha lá uma pracinha em frente e aí o meu pai foi lá e pagou um copo de Toddy. Toddy é marca, é um achocolatado, né? Uma propaganda de graça aqui para Toddy. E aquele garoto raquítico, perninhas parecendo gravetos. 2 gravetinhos. Tomei aquele copão de Toddy e aquilo deu um revertério, rapaz. Eu fiquei meio zonzo assim e tal. Meu pai arrumou uma caixa de papelão ali, abriu o papelão, levou na pracinha, me deitou lá e ficou abanando, né? E eu lá tava quase que desfalecendo. Foi muita sustância, entendeu? Eu imagino. Foi muita sustância. O achocolatado, aquele copão duplo, caiu lá dentro e tal, e realmente a coisa complicou. Tempos outros. Se você tomar um Toddy desse hoje, o que você acha que acontece com você? Se nada. Se tomar hoje. Aí, nada. Não vai nem ter uma reaçãozinha assim de... Ô, rapaz, lembrei aqui, nós estamos... Dá um galope? Programa esportivo, estamos no noticiário do Guarani. Temos que... Bola que é bom, nada, né? Temos que comentar aqui o Guarani. Olha, o Rodrigo Andrade usou uma nomenclatura viu para o Bruno Silva. Viu o que você fez aí, Marquinhos? Você viu o que você fez aí? Culpa é sua, viu, Marquinhos? Você vai lembrar esses negócios de Londrina, Jataizinho, olaria de tijolo, copo de Toddy, papelão abanando o cara. Essa história. Tem outras. O médico já tinha assinado o atestado de órbita dele, porque lá eles não falam óbito. Eles falam atestado de órbita, porque diz que quando o cara morre, ele entra em órbita. Já tinha até assinado, velho. Já tinha até... Olha o que se arrumou, aí acabou o programa. Acabou. Eu queria falar do Rodrigo Andrade, né? Eu queria falar que o Regis está jogando um bolão, que o Tubarão de Londrina é o último colocado e o Guarani vai tentar mantê-lo lá e se aproximar do G4, que o time vai com força total. Mas você vai falar do filho da mãe do Toddy e ver o que deu aí, ver o que aconteceu, Marquinhos. A culpa é sua. O Rodrigo Andrade usou uma nomenclatura na entrevista coletiva se referindo ao Bruno Silva como cão perdigueiro. Cão perdigueiro, na linguagem da bola, é o cara que dá o bote, é o cara que marca. Então, ali na entonação da escalação, o Rodrigo Andrade aparece como o primeiro volante, mas na realidade, o primeiro volante é o Bruno Silva. Mas nem na entonação ele aparece como primeiro. O Marquinhos da escalação: goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo. Aí ele fala Rodrigo Bruno Andrade, Silva, Rodrigo Andrade e Regis. É isso, Marquinhos? Ou não? Não, ele sim, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Mas Batista acho que tomou Toddy de novo, hein? Ele acabou de falar Rodrigo Andrade, Bruno Silva, Regis, mas enfim. O Bruno Silva, com essa característica dele, né? Ele libera o Rodrigo Andrade para ir à frente até chutar no gol. Tá faltando um golzinho do Rodrigo Andrade. Tá faltando, mas tá perto. Até o Bruno Silva, que é, segundo o Rodrigo Andrade, né, CH, o perdigueiro, já guardou uma lá, né? Mas um golaço. Do Davó também, foi né, lá em Curitiba. Foi lá em Curitiba, fiquei com o áudio baixo aqui do Marquinhos. Foi em Curitiba contra o Operário. Golaço no 5 que o Guarani fez. O mais bonito foi do Bruno Silva. Agora, esse negócio do Bruno Silva ser o xerife, quase um terceiro zagueiro e distribuir, liberar o Rodrigo Andrade, deixa leve esse meio-campo do Guarani, não, CH? Encaixou, né? Encaixou, mas o Bruno Silva tem uma outra característica que, na minha opinião, é a mais importante de todas que ele tem. É o comando e a leitura de jogo. Eu não convivo, não assisto treino, nunca conversei com o Daniel Paulista assim, como eu estou aqui todo dia trocando, batendo uma caixa com o Tigrão, mas eu tenho certeza absoluta que o treinador do Guarani dentro do campo é o Bruno Silva. Porque ele exerce, além de muitas vezes capitão do time, você percebe que ele fala, vá um pouquinho mais... Assim, assistindo o jogo, como a gente que tem a obrigação de assistir o jogo dessa maneira, eu visualizo assim, vai um pouquinho mais para cá, agora se acelera, agora se diminui. É o controlador do ritmo do meio-campo bugrino. Os dois, aliás, né? O Bruno Silva manda e o Rodrigo Andrade executa. Ele é o motorzinho do time. O Rodrigo Andrade é o motorzinho do meio-campo do Guarani. E para fechar esse bolo completo, a cereja é o Regis, não é? Então fazia muito tempo, viu, Batista, que eu não via, eu não acho que é o meio campo
dos sonhos, eu não estou falando aqui que é o meio-campo do Guarani de 78, não é nada disso. Mas diante da realidade da Série B, são poucos departamentos de meio-campo que estão tão entrosados e jogando bem como o meio-campo do Guarani. Quero liberar agora o Marquinhos, porque ele tem que alimentar a sucuri. Não é uma sucuri pequena, não é isso, Marquinhos? Essa é grande, Batista. Essa é uma sucuri grande, assim. Ela tá lá nos calabouços, né? Já se movimentando. Então, assim, ó, um arroz carreteiro para você, leve, tranquilo, uma quinta-feira. E um feijão chique-chique, Batista. Arroz, menino, vai louco! O que é um feijão chique-chique, hein? Feijão chique-chique é um prato nordestino que é preparado com algumas ervas, tem cebola, tem ovo cozido, é muito gostoso, Batista. Valeu, tá aí, portanto, sofisticado, né? O Marquinhos sempre com uma comida diferente para alimentar a sucuri. Ô Batista, o que significa um caminhão carregado com a lona e com um grão de arroz em cima da carroceria? Não sei. É um arroz de carreteiro. Foi muito bem, Tigrão. Parabéns. Eu estou por dentro, rolando de dar risada nesse momento. Por dentro. Eu também. Não parece, mas estou rindo aos litros. Valeu, Marquinhos. Muito obrigado. Um abraço. Tá aí Marcos Luiz aqui na tela da Band. Pode tirar